nos preparar aqui. Eu vou pedir ajuda hoje, para que eles abram para mim lá. Eita. Nos Salmos, né? Vai dar certo. 91. Aleluia. Bendito é seu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Dentro, né, daquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias a respeito deste salmo tão poderoso, que quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente entende que ele é muito profético também, né? Como a gente sabe que tudo no Antigo Testamento sempre aponta para o nosso Senhor Jesus. É em Cristo Jesus que nós temos toda essa segurança, toda essa dependência, todo esse cuidado, né? Ele é nosso escudo, Ele é nossa proteção, Ele é o socorro bem presente. E o Senhor vem falando tão forte, né, aos nossos corações a respeito deste salmo. E eu quero ler com você até o versículo 13, 91, vamos desde o começo até onde a gente vai ministrar hoje. Então diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não temerá o medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Até aí. Nós vamos falar do versículo 11, 12 e 13, né? Deixa para mim novamente isso no 11. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Aleluia. Para a gente contextualizar, lembrar um pouquinho até do que a gente falou antes, da semana passada, sobre esse salmo, a gente pode entender ele até, pelo menos para aquela época, como um salmo de guerra, né? Um salmo daqueles que se encontram em guerra, um teor militar, porque essa era a realidade de Moisés. Não se tem, né, a certeza que seja Moisés, mas é o escritor, mas é neste período. É quando eles estão lá, saíram, né, do Egito, depois de anos subjugados, foram libertos do Egito. Então eles vão ao deserto, para a terra prometida. E no meio daquele lugar tão difícil, tão perigoso, tão novo para eles, toda aquela região, para até chegar, né, à terra prometida, e ali eles ficam naquele lugar tão perigoso. E a gente sabe que no Oriente Antigo, nessa época e nessa região, haviam muitas guerras,
os povos ainda estavam guerreando. Então sair no meio, com mais ou menos 3 milhões de pessoas sob a sua liderança não era uma coisa fácil. Eles tinham que ter a certeza e a segurança do Senhor, porque eles poderiam ser atacados a qualquer momento por outros povos, que não queriam que eles passassem por aí, ou que queriam roubar os seus mantimentos, suas rebanhos que estavam com ele, as riquezas que estavam com ele, suas mulheres. Tinha todo um contexto daquela época de ter pessoas terríveis, nas quais as terras que eles tinham que passar. E tinha sim animais peçonhentos, venenosos, que podiam chegar a qualquer momento, pelo dia e pela tarde, picá-los e eles virem a morrer. Então esta era uma visão militar que eles tinham. Então eles estavam colocando toda essa segurança de todos aqueles milhares de pessoas no Senhor. Porque se eles não tivessem essa dependência no Senhor, eles estavam perdidos. Nada os podia segurar, nada poderia. Essa imagem de todo este povo nesse deserto, indo para a terra prometida, tudo bem que eles ficaram lá 40 anos, é a glória. É a bondade de um pai que cuida dos seus filhos. É a bondade, a misericórdia de um Deus que faz cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. E ainda mais, como nós falamos, que essa é a essência da fé cristã, a dependência. Porque aqui o autor, Moisés, está falando assim: Ele é o nosso escudo e nossa proteção. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Nós não precisamos temer, Ele está conosco. É colocar a sua dependência completamente no Senhor. Porque eles estavam numa região em que nós sabemos que era uma região totalmente idólatra. Então todos aqueles povos ao redor, inclusive do Egito, qual eles saíram, e todos os povos que eles estavam passando, eles tinham deuses e tinham muletos sagrados que eles diziam, e eles então colocavam a segurança nisso. Então Moisés vem escrever para falar que não, que nada disso vale a pena, que o Senhor é o Deus de tudo e de todos, e que a segurança tem que estar nele. Sabe, essa é a primeira coisa que a gente precisa, nós cristãos precisamos nos atentar. Muitas vezes a gente usa amuletos. A gente coloca a nossa fé, a nossa esperança em amuletos, em coisas, em pessoas, em circunstâncias, em dinheiro, em chefe, em segurança carnal, insegurança natural, naquilo que pode a qualquer momento se esvaziar, e então nós nos frustramos, porque talvez o chefe não deu a promoção que queria, o dinheiro não rendeu, não houve a venda, não houve isso e aquilo, então nós nos frustramos, porque colocamos a nossa esperança no esposo, nos pastores, em pessoas, em situações, e nos frustramos. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção, a minha e a sua, para dizer que nós dependemos dEle. E quando nós entendermos essa realidade, nós vamos viver uma vida cristã mais madura, mais segura no Senhor. O Senhor tem falado conosco todos esses cultos, nesse propósito do Salmo 91, tem chamado a mim e a você para ter uma vida mais madura, de crescimento, de saber o Deus a quem nós servimos. Ele não é qualquer um, Ele não é que abandona, Ele não é um Deus que diz e não cumpre, não, Ele é fiel, e Ele te trouxe até aqui para dizer a você: eu sou sua segurança, coloque toda a sua esperança em mim, olhe para mim. Olhe para aquilo que eu posso fazer e aquilo que o próprio Deus já fez na sua vida. Quantos aí podem trazer no seu coração milagres que o Senhor fez, que Ele já fez por você no passado?
livramentos que Ele já fez no passado. Sabe, outra coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser mais gratos. E não, aquilo que está diante de nós não pode tirar a gratidão, a segurança do nosso coração, de um Deus que fez, que continua fazendo e fará para cumprir o propósito dEle na sua vida. Aleluia! É isso que a gente pode parafrasear esse salmo todo. Ele é soberano e fiel, então isso é a essência do Evangelho. É uma entrega, é uma confiança. É entregar o nosso coração a Ele verdadeiramente. É entregar a nossa esperança, tudo para Ele e não pegar de volta. É colocarmos sim as nossas orações, as campanhas que fizemos, os propósitos, os jejuns que fazemos, né, diante do Senhor e colocar para Ele, dizer: Senhor, eu confio que o Senhor fará. Eu confio que o Senhor tem algo para ministrar na minha vida, em toda e qualquer situação que eu estou passando. Tanto de boa, quanto de ruim, de difícil, o Senhor trabalha na nossa vida para nos trazer maturidade, crescimento espiritual e confiança num Deus, num Pai, como já foi falado aqui. Sabe, é lindo quando a gente vê essa experiência com os nossos filhos e fazer um aspas aqui, como é bom ensinar uma filha no caminho do Senhor, né, pastora Adélia? Aleluia! Em todos os sentidos. E assim é o Senhor ensinando você a caminhar nos caminhos dEle, porque aí a segurança, aí a certeza, aí a conquista, aí a vitória. Ah, mas olha a minha situação, olha o meu problema, olha a minha condição financeira, a saúde, o problema no casamento. Ei, o Senhor não nos abandonou, Ele está falando conosco. Se você colocar essa esperança em mim, Ele é poderoso para mudar todas as situações. E confiar, sabe? Que Deus estava ministrando ao meu coração, até anotei aqui, eu falei, confiar é perder o controle. E para muitos de nós aqui, é muito difícil perder o controle da nossa vida. Sim ou não? Das nossas finanças, das nossas causas, daquilo, porque a gente tem, nós seres humanos, nós temos uma visão muito frágil de que as coisas estão sobre o nosso controle, que eu posso mudar uma coisa, que eu posso mudar o curso da minha vida de uma maneira, por causa das minhas preocupações, da ansiedade, do medo, da desesperança, de coisas que vêm que parecem ser maior do que nós mesmos. E o Senhor tem me ensinado isso dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu relacionamento com meu Pai amoroso, com meu Deus. Ele fala, você precisa perder o controle para mim. Isso é confiar, é perder o controle, é soltar na mão dEle, porque Ele é poderoso para fazer. Não significa que a gente tem que ser negligente, né? Não significa que a gente tem que ser irresponsável, muito pelo contrário. É nós agirmos de uma maneira tão fiel e tão santa, num Deus que tem nos ensinado a caminhar segundo a dignidade dEle, segundo a santidade dEle. Tem ou não tem? Ele tem ministrado isso na sua vida. Mas então nós confiamos nele, entregamos a Ele o controle da nossa vida. E esse salmo nos mostra como consequência as bênçãos que nós vamos viver por causa de entregar este controle nas mãos do Senhor. Aquilo que nós vamos colher por não reter aquilo para nós, mas não dizer, essa vida não me pertence, essa vida é sua. Eu amo quando Paulo diz lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas vivo Cristo vive em mim. Isso é um ápice de uma maturidade para entender que Ele vive em nós, que Ele habita em nós, que Ele está em nós e que Ele quer nos abençoar, quer nos ensinar, santificar
e nos disciplinar muitas vezes, quando necessário, em amor, mas também nos exortar, como é também a questão deste salmo. Nos exortar para nos levantar. Talvez nós estamos abatidos. A gente pensa, poxa, são 4 cultos, ainda tem mais um, que nós vamos estar falando sobre isso. É o Senhor gritando aos nossos ouvidos, dizendo para que nós não percamos a esperança num Deus que é refúgio. Porque nós teremos as bênçãos, como já diz lá nos versículos anteriores, nós não seremos dominados pelo medo, como diz aqui, foi ministrado pelo pastor Norton também. Nós não seremos mais dominados pelo medo, pela insegurança que nos paralisa, que nos impede de crescer, que nos impede de fluir, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida secular, mas também na nossa vida espiritual, no nosso ministério. O medo, a insegurança de que não somos capazes, de que não conseguimos, ou de coisas que podem sobrevir e retaliações, e o Senhor está dizendo, não, você não precisa mais ter medo, o medo que nos subjuga. Não, a bênção do Senhor é que nós somos livres desse medo. Nós temos a bênção da proteção e da segurança. Nós temos a bênção de permanecer, prevalecer. Nós não seremos destruídos, porque é isso que Moisés estava falando para aquele povo, quando ele ministrava sobre esse salmo. Nós estamos neste lugar, nós estamos neste deserto, há sim esses povos inimigos, mas nós não seremos destruídos. E assim é também na sua vida. Nós estamos neste mundo, esse mundo se jaz do maligno, mas nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus e nós não seremos destruídos. Nós podemos talvez ficarmos cansados, muitas vezes até apáticos, mas nós não seremos destruídos. O Senhor vem e levanta e exorta o seu coração e levanta a sua vida através da sua palavra. Aleluia. E a bênção de que aos seus anjos dá ordem para guardar os nossos caminhos, e nós também não tropeçaremos em pedra, que é onde nós queremos entrar. Sabe, muito se tem a respeito e se fala dos anjos do Senhor. Lógico que eu não vou entrar aqui, numa teologia sistemática para falar sobre anjos, mas os anjos, eles são espíritos ministradores, eles são mensageiros de Deus, eles estão sobre o domínio, sobre o comando de Deus, eles estão assistindo a Deus a todo momento, em adoração, em rendição. Eles estão lá 24 horas por dia, contando como se fosse o nosso tempo, louvando e adorando a Deus. Este é o ministério dos anjos, mas o Senhor usa para que eles venham nos abençoar, nos servir de alguma forma. E isso não significa que eu e você é quem damos ordem a um anjo. Isso não é bíblico. E nós temos muito de uma teologia muito miscigenada, mística, de outras denominações, que vai falar que tem um anjo da guarda quando a criança nasce, ou quando isso. Não, nós temos anjos que estão ao redor daqueles que servem ao Senhor. Nós temos anjos poderosos que estão nos cercando, nos abençoando, aqueles que servem ao Senhor. Há um ministério angelical em nosso favor, e nós podemos glorificar a Deus a isso, porque muitos dos livramentos que acontecem na nossa vida são anjos enviados do Senhor ministrando. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo lá para Cornélio Procópio, na minha cidade, no norte do Paraná, Pé Vermelho. Meu marido ama ir para lá mais do que eu, porque ele ama descansar, porque lá é uma paz. Cidade pequena é uma paz. Mas tem uma parte da estrada que a gente vai indo lá para o norte, que ela é ruim, a gente não gosta muito de passar lá, principalmente à noite, 2 vezes. E uma vez teve um problema, acho que com o pneu.
um pneu que murchou, né? Eu teve que trocar, né? Parou um caminho. Foi assim. E é uma estrada que não é mão dupla. E a gente parou num lugar muito ruim, porque não tinha como acostamento suficiente. E um caminhoneiro, gente. Eu falei, meu Deus, um caminhoneiro. E ele foi diminuindo, ele parou atrás da gente. Desceu, estava até meu irmão na época, lembra? Desceu e nos ajudou a arrumar o pneu, a trocar o pneu. O cara nem falava direito, sabe? Só viu a nossa situação. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor coloca os seus anjos para abençoar dessa forma. Uma outra vez, nós estávamos indo também, se a gente for contar nossas histórias, indo para Cornélio Procópio, gente, meu Deus do céu, cada anjo que Deus colocou. A gente estava indo à noite, debaixo de uma neblina, a gente não enxergava nada, e a gente ainda pegou uma rua contramão, uma estrada na contramão, né? E veio de repente uma luz devagar assim vindo para a gente, para mostrar que a gente estava na contramão. São anjos, são situações que Deus levanta anjos para nos ajudar. Creiam nisso. Traz aí na sua memória. Quantas vezes, uma vez eu estava andando na rua, lá no centro, lá em Curitiba ainda, nossa, na época que eu fazia ITQ, gente, faz tempinho. Uma chuva, estava eu e uma amiga minha indo para o ITQ, e a gente estava com um monte de sacola, assim, e a gente estava indo para o ITQ, e de repente a gente estava andando, e alguma coisa puxou a minha roupa para trás. E naquele momento que puxou a minha roupa para trás, o ônibus passou, ele estava meio assim, mas passou que eu senti o vento assim. Olhei para trás, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o Senhor me deu um livramento. Eu tenho certeza que foi um anjo que puxou a minha roupa para trás. Sabe, estes são muitos dos ministérios. A gente pode contar pessoas em que foram anjos e levaram alimento, compra, muitas coisas que nós já ouvimos. É uma realidade, é uma verdade, mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que depositam sua fé e esperança no Senhor, amém? E é o Senhor que dá ordem aos anjos dele. Coloca lá para mim, lá em Salmos 103, 20, só para a gente mostrar um versículo, alguma coisa que fala sobre ele. Diz assim: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder. Sim, eles têm poder, e que executam as suas ordens. Eles obedecem a Deus e obedecem a palavra de Deus. Então, toda vez que você for orar, você for viajar, você for fazer alguma coisa, você vai sair, seja o que for, eu sempre, todos os dias, meu filho, meu marido vai trabalhar, eu tenho que sair, qualquer situação, Senhor, vai à frente. Eu clamo a Ti, dá ordem aos Seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar, nos direcionar, em nome de Jesus. Este é o ministério dos anjos, e eles dizem aqui que seguram nas nossas mãos, ou sustentam as mãos, né? Pode voltar lá no 91:11, por favor. Claro que isso não é uma figura de linguagem também, mas às vezes pode até ser, né? Como me puxou para trás para eu não ser atropelada. Então, eles guardam, nos ajudam a guardar os nossos caminhos. Olha só que é interessante. Para que guardem você em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, a gente pode ter como em todas as áreas da nossa vida, a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso comportamento, os caminhos que a gente leva na vida, as histórias que a gente constrói, a vida que a gente leva, como na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nos lugares onde nós frequentamos, os caminhos em que nós percorremos na nossa vida. O importante é que para que nós tenhamos verdadeiramente essa bênção de Deus, para que Ele sustente os nossos caminhos, é que a gente ande no caminho que Ele lidera, no caminho que Ele dirige,
no caminho que está na bênção de Deus, na direção de Deus, porque no caminho, quando os nossos caminhos, a nossa conduta de vida, aquilo que fazemos, aquilo que escolhemos, está sempre segundo a vontade, a direção de Deus, então nós teremos segurança dos anjos, das bênçãos, das promessas do Senhor. O nosso caminho precisa passar por Jesus Cristo, o nosso caminho precisa ser direcionado para estar no centro da vontade de Deus. Então nós seremos sim abençoados em tudo em que nós fizermos. Sabe, uma vez eu tive uma experiência tão forte com o Senhor. Eu falava de uma escolha, Senhor, o que eu escolho, o que eu não escolho. O Senhor falou ao meu coração: filha, eu já te ensinei, já te dei maturidade para você escolher, para você decidir qual caminho você vai fazer, o que você vai orientar. Olha só, porque muitas vezes a gente quer levar a nossa vida e a gente negligencia essas questões, negligencia escolhas e situações que nós mesmos temos que tomar diante de Deus. Porque não, tudo tem que ser, a gente tem que ver isso. Você tem que ter uma intimidade, uma confiança, uma entrega da sua vida. Você tem que se parecer tanto quanto Cristo. Você tem a mente de Cristo, que o Senhor te abençoa para que você também faça as suas escolhas. Vocês estão entendendo isso? Amém? Os nossos caminhos precisam ser os caminhos de Deus e não os caminhos de arrogância ou os caminhos que vão contra a vontade do Senhor. Abre para mim lá em Mateus 4:6, porque aí também tem na tentação do Senhor Jesus algo muito interessante, que ali o diabo ele vai tentar usar esta frase, essa passagem deste Salmo 91 para tentar ao Senhor. Olha só o que ele diz ali no 4:6, e disse, Satanás: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe, se nós não estamos caminhando, se Jesus ali não está caminhando junto com o Pai, na direção do Pai, Ele vai falar: é verdade, eu posso pular aqui. Amém? Não é a negligência, não é a imaturidade, é a consciência de quem é o nosso Deus. Depois o Senhor Jesus vai responder: não, eu não vou tentar ao Senhor, eu não vou pôr em prova ao Senhor. Não é isso que quer dizer. Muitas vezes na nossa imaturidade a gente pode agir dessa forma, né? Não, eu sou filho de Deus e vai fazer assim, e eu vou lá e vai dar certo, mas você nem sabe se isso é bênção de Deus, se é direção de Deus, se é propósito de Deus para nossas vidas, e nós estamos ali tentando com algo que não é de Deus, e que muitas vezes é até arrogância do nosso coração. Mas nós precisamos viver segundo a submissão do próprio Senhor Jesus, o entendimento do Senhor Jesus, para trilhar esses caminhos perfeitos no Senhor. Amém? Olha só, tem caminhos que são contrários à direção de Deus e que podem levar à destruição. Era sobre isso que Moisés está falando. Não se preocupem, nós estamos no caminho de Deus, nós não seremos destruídos. Mas se nós pegamos caminhos que não pertencem a Deus, sim, nós podemos ser destruídos. Lá em Deuteronômio 30, abre para mim, por favor, Deuteronômio 30, no versículo 16. Olha só o que o Senhor fala: se guardarem os mandamentos que eu lhes ordeno, que amem ao Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão a multiplicação e o Senhor seu Deus os abençoará. Agora vou ter que ler aqui. Na terra em que estão entrando para nela tomar posse. O próximo. Mas se
o coração de vocês se desviarem, não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, próximo, então hoje eu lhes declaro que certamente perecerão, e em muitas traduções serão destruídos. Então o Senhor está falando: obedeçam os meus caminhos, os meus mandamentos, a direção, tenha a mente de Cristo, tenha maturidade no Senhor, tenha responsabilidade para tomar as suas decisões. Às vezes a gente vai lá comprar alguma coisa, não, porque eu sou filho de Deus, a bênção de Deus faz em 60 vezes e não consegue pagar 3, 4 prestações. Aí depois, não, mas eu sou filho de Deus, isso é o diabo. Não, queridos, muitas vezes a nossa irresponsabilidade, nós tentamos ao Senhor, quando a gente também não tem uma vida centrada, ou quando os nossos olhos são seduzidos pelas coisas do mundo, por aquilo que a sociedade coloca lá fora, amém? É verdade ou não é? Quantas vezes nós queremos coisas que não é para nós, e o Senhor está falando ao nosso coração: não, a imaturidade, nós temos que ter responsabilidade para andar nos caminhos do Senhor e viver conforme a vontade dEle. Olha só, lá em Provérbios 14, 12, põe para nós. Diz assim, Provérbios 14, 12: há caminho que ao ser humano parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Se o povo lá no deserto não andasse na segurança de um Deus poderoso, eles seriam mortos. E hoje é a mesma coisa para o seu coração. Você precisa andar nos caminhos do Senhor, para que então nós sejamos protegidos. E para que então o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que Ele nos cuide, acampe, nos abençoe e nos livre de todo e qualquer intento do inferno, amém? Esse salmo também vai nos falar muito dessa questão das aflições da vida. Nós temos aflições da vida, o próprio Jesus nos deixou isso bem claro lá em João 16, vai nos dizer que neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos a esperança e a segurança de que Ele venceu, amém? Então quando nós confiamos nele, nós podemos seguir no caminho trilhado por ele, que nós vamos vencer. Deus te deu uma promessa, Deus falou o seu Espírito, siga fiel a esta palavra do Senhor, lutando pela sua família, lutando para continuar e viver santo na presença de Deus, lutando para que não seja seduzido pelas coisas do mundo. E então o Senhor sustentará o seu coração e abençoará aquilo que você fizer, prosperará, crescerá, frutificará para a glória do nome dEle, aleluia. Os nossos caminhos, eles precisam passar por Jesus. Hoje, a nossa segurança deste salmo, como nós já falamos na semana passada, ecoa na cruz de Calvário, ecoa no sacrifício, ecoa em Jesus Cristo. Ele vai dizer lá em João 14, 6, coloca lá para mim, em nome de Jesus, João 14, 6. Vai dizer: e Jesus respondeu: eu sou o caminho. Os caminhos que nós trilhamos precisam passar por Jesus Cristo. Os caminhos que você trilha para ser abençoado e protegido pelo Senhor precisa passar pelo caminho santo que é Jesus Cristo. Precisa passar pelo prumo de Cristo, pelo alinhamento do Senhor, para que a bênção venha completa em sua vida. Aleluia. Ela vem, não tarda. Mas quando nós trilhamos aquilo que Deus colocou para nós, olha que lindo lá em Lucas 9, 23. Aleluia, Lucas 9, 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Os caminhos que conduzem a sua vida precisam ser caminhos que seguem a Jesus Cristo.
caminhos que levam a sua vida a ser uma vida que faça a diferença onde você estiver. Caminhos que te levam a deixar um legado aonde você passa. Caminhos de seguir a Jesus, quando as pessoas olharem para você e dizer: este verdadeiramente segue a Jesus Cristo, esse é fiel na igreja a qual ele pertence, este tem a bênção de Deus. Não é tão bom quando nós estamos num lugar e as pessoas olham para você e falam assim: você tem a bênção de Deus, nós vemos a diferença na sua vida. Isso é ser cercado da graça, do favor de Deus. Isso é ser cercado pela segurança de Deus, pela proteção de Deus. O diabo não nos toca. Ele está dizendo: nem a peste perniciosa, nem você pisará o leão e a áspide, né? Lembrando até mesmo da promessa lá em Gênesis 3,15, né? Da descendência da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E assim nós seguimos, quando nós seguimos no caminho do Senhor, nós também pisaremos na cabeça do serpente. O inimigo não dominará a nossa vida, não dominará as nossas causas, as nossas finanças, as nossas famílias, porque nós estamos no caminho que é Jesus Cristo. Então todos os nossos caminhos serão protegidos do Senhor, amém? É no caminho que andamos com Jesus é que somos guardados pelos anjos. É no caminho que andamos com Jesus, não tropeçaremos nas adversidades e nos problemas que podem surgir na vida. Elas vêm, mas nós estamos em segurança no Senhor. É estar no caminho do Senhor, nós não tropeçaremos em pedra alguma, nós não nos embaraçaremos com as coisas dessa vida, nós não seremos enlaçados pelo pecado, não seremos dominados pelas paixões da carne, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. E isso também é promessa de Deus. Você não está sozinho, você não está abandonado neste mundo. Ele te sustenta, Ele te conduz para que você viva em santidade, amém? Isso também é a proteção dos anjos sobre a sua vida. E nós não seremos atingidos pelo inimigo, pela peste, pela cobra, pela áspide, como diz a palavra de Deus, amém? Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus, há uma graça do Senhor neste lugar. Há uma graça para os filhos que confiam em Deus. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos por um instante. O Senhor quer ministrar maturidade ao seu coração. O Senhor quer fazer você entender uma palavra e vivê-la abundantemente. Não somente darmos glória a Deus, aplaudimos e vivermos de uma emoção, de uma palavra imponente que foi pregada aqui, mas viver a palavra de Deus, que diz que nele nós estamos seguros. Quando caminhamos com Ele, nós temos a bênção do Senhor para nós, e não ficarmos mais toda vez cansados e abatidos, porque não muda, porque isso, porque não aquilo. Chega, o Senhor te chama a uma confiança madura num Deus soberano e fiel. Nós temos buscado coisas, e o Senhor está dizendo nesses dias, essas palavras não são coisas que vão trazer segurança em você. É a minha vida, é a minha presença, é você estar diante de mim que as coisas vão acontecer. A mudança vai acontecer, o milagre chegará, aquilo que você tanto sonha e tanto coloca diante de Deus virá sobre a sua história. Mas é a maturidade de caminhar com Deus, de largar o controle nas mãos do Senhor e viver uma vida de santidade. É isso que o Salmo 91 nos diz.
Ele não é um amuleto de uma Bíblia que fica aberta na sala ou num lugar pendurado. Não é isso que é este salmo. Este salmo é uma experiência de vida que o Senhor Jesus está colocando para mim e para você. Então comece a orar agora, até mesmo antes que comece a tocar o louvor, antes que eu comece, você está na presença do Pai. Você não está na presença nossa, você está na presença do Pai, na casa do Pai. Você pode começar a falar com Ele. Eu quero viver essa maturidade, eu quero viver essa experiência. Eu não quero viver de contar os testemunhos dos outros, eu quero ter testemunho da sua segurança, da sua proteção, da sua provisão, da sua mão sobre a sua vida, dos seus anjos servindo a minha vida e a minha família. Eu quero viver este sobrenatural. Eu quero andar contigo, Deus Altíssimo, como diz aqui o salmista Elion, o Senhor Altíssimo. Eu quero andar nas nuvens contigo, da glória, da maturidade, da segurança, de uma vida centrada. Senhor, vem ensinar o nosso coração, vem ensinar a nossa vida. Fala: Senhor, me ensina a andar neste caminho santo que é seu Filho Jesus Cristo. E eu quero viver as bênçãos deste caminho, desta aliança eterna que o Senhor tem comigo. Eu não abandonarei esta aliança. Não abandonarei por causa das circunstâncias. Não abandonarei porque me faltou o dinheiro, ou me causou uma doença, ou eu tive um problema. Não. Outra vez eu quero me desesperar. Aleluia. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez, Glória ao Senhor, fale com Ele. de amor por Deixe-se ministrar ao seu espírito em nome de Jesus. Você não veio para mais um culto. Você veio para um momento de adoração, de entrega, de ensino. Você veio para ter uma nova vida com Ele. Você veio para sair daqui maior na sua intimidade, no seu crescimento, no conhecimento do seu Pai, de quem Ele é e do que Ele faz na sua vida. Queimando de amor. Você não veio atrás de uma emoção, você veio atrás de uma vida entregue aos pés do Mestre. Santo, Santo, Santo. Vem, Senhor, levantar os corações. Vem ensinar essas vidas, vem ensinar a minha vida, vem ensinar aos nossos seus filhos que o Senhor é conosco, que o Senhor quer nos fazer chegar até a terra prometida, a bênção prometida, a nova Jerusalém. Aquilo que o Senhor tem determinado para nós vai se cumprir. Diga: aquilo que o Senhor tem determinado para mim vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhos eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Eu quero que vocês venham até aqui na frente para este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos receber daquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus está ministrando ao seu coração nesta noite algo poderoso que vai mudar o seu coração, uma chave de vitória para a sua vida e para a sua intimidade. Esperança no Senhor. Pastor Norton vai estar orando por nós neste momento, amém? Eu quero me apaixonar. Cante, querido. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono.
Olhem para mim. A pastora leu um versículo em Lucas que diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz sempre vai estar com você, longe de Jesus ou perto de Jesus. E é a hora dele tocar naquilo que te persegue, naquilo que está travando a sua existência, a tua vida. Sabe, queridos, quando nós vemos aqui, vemos essa segurança, esse salmo de guerra. Nós queremos e realmente dependemos que haja um toque de Deus em nós, na nossa vida, na nossa existência. Nós precisamos sair daqui tocados, transformados pelo poder que Deus traz. A orar sobre a família de vocês, sobre cada família aqui que nós temos intercedido, como liderança, como um todo, como família de Deus. Nós temos pedido que Deus aplane os caminhos aos quais você anda. Então agora eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Eles vão ministrando, feche os teus olhos. Eu quero passar por vocês, eu vou tocando na vida de vocês, e vocês vão sentir um toque sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, o Deus que te protege, que fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há um livramento, filho, em nome de Jesus. Não é só uma casa sendo construída, não é só uma casa, não, é um lugar de habitação, de acolhimento. Em nome de Jesus, Deus está destravando aquilo que você precisa, Jesus. Sabe, Gilberto, em nome de Jesus, não é uma casa nova, não, é um lugar, é o oikos de Deus, é um lar, o teu lar está sendo transformado, porque você se abriga, filho, em nome de Jesus, a tua filha está curada, em nome de Jesus está restaurada, porque você se abriga, a tua sede, Elialto, está sendo realmente suprida, porque é um Deus que olha para você, para Bianca, para suas filhas, Deus está restaurando, sabe, Jéssica, em nome de Jesus, há um toque de você, há um toque sobre você, Guilherme, há um toque sobre você, Marilza, há um toque sobre você, Marcos, há um toque sobre você, Vó Leone, em nome de Jesus, Deus está transformando a tua existência, porque Ele conhece você pelo nome, Deus conhece você pelo nome, Deus conhece o teu genoma, Deus conhece o que você precisa. Então Isaías 40, versículo 31, renove as suas forças, as suas células, em nome de Jesus, a sua imunidade, os seus sonhos, a sua aposentadoria, pastor, em nome de Jesus. Deus está vendo, Deus conhece o teu coração, receba no teu espírito, em nome de Jesus, as preocupações que você tem com Josias, com a Dara, com a tua neta, em nome de Jesus, Deus está aplanando esses caminhos, em nome de Jesus Cristo, Deus abrange a tua família, Deus abrange os teus filhos, em nome de Jesus, receba no teu espírito, Deus toca na vida do Paulo Bretes, do Bruno, do Guilherme, em nome de Jesus, do Vinícius, há um Deus que conhece a tua casa, há um Deus que conhece a tua história, Valdeci, conhece a tua filha, em nome de Jesus, há um Deus que está sarando o teu marido, há um Deus que está tirando ainda toda aquela dependência química, porque Ele conhece o teu espírito, há um Deus que se levanta pelo Paulo, há um Deus que se levanta em nome de Jesus pelo Samuel, há um Deus em nome de Jesus que invade a tua casa, que invade e te sustenta, mesmo morando sozinho, há um Deus que traz graça sobre você, há um Deus que religa em nome de Jesus e traz ao coração de vocês o perdão que vocês precisam, há um Deus que lhe toca, há um Deus que abençoa o Mateus, há um Deus que abençoa o Lucas, há um Deus que toca a tua casa, que toca a tua família, em nome de Jesus. Não importa a ferida que sai pela separação do esposo ter ido embora, há um Deus que peleja por você, filha, há um Deus que cuida da tua história, em nome de Jesus, há um Deus que toca sobre os teus filhos. O Bruno é propriedade do Senhor, o Marcos é propriedade do Senhor, o Vinícius é propriedade do Senhor, a demanda que você quer sobre a tua casa é propriedade do Senhor. Há um Deus que toca, há um Deus que toca lá o Davi, em nome de Jesus, há um Deus que toca a tua história, há um Deus que toca a tua vida, há um Deus que planeja os teus sonhos, filho, em nome de Jesus, há um Deus que conhece vocês pelo nome, há um Deus que conhece cada um de nós pelo nome, há um Deus que chama o Adélio de Adélio, há um Deus que chama você Felipe de Felipe, há um Deus que peleja as tuas dores, há um Deus que entra no teu
corpo, cuida da tua esposa, em nome de Jesus. É um Deus que cuida dos nossos sonhos. O nosso Deus nos conhece pelo nome. O nosso Deus conhece a tua vida, pastor Osni. Em nome de Jesus, as demandas do Davi. Em nome de Jesus, é um Deus que te chama pelo nome. Você não é apenas um número, não. É um Deus que conhece a tua história. É um Deus que invade a sua vida, pastor Pedro, a vida do Tiago, da Cláudia, em nome de Jesus. É um Deus que toca a tua vida, Delmar. Em nome de Jesus, receba no teu espírito. Receba no espírito na tua casa, na Fran. Em nome de Jesus, aleluia. Nós não apenas nos habitamos, nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. Mas no esconderijo do Altíssimo, Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu nome. Sabe, queridos, quando nós falamos que o nome de vocês é conhecido diante de Deus, Deus tem nos levado a citar o nome de vocês diante do trono dele. Você é conhecido de Deus, você apenas não está debaixo de um abrigo. Não. É o Deus que conhece a demanda do João, os sonhos do João. É um Deus que persegue-nos com um amor eterno. Sabe, queridos, permita-se receber isso. É um Deus que cuida da Carol, do pai dela, dos sonhos dela. É um Deus que está não somente com aqueles que estão aqui, mas o nome de vocês é citado, porque não existe um Deus que Ele é imanente. Ele está no meio de nós. E nós precisamos perceber. Sabe, queridos, guarda isso no teu espírito. Deus sabe as tuas demandas, sabe os teus nomes. Você fala assim, mas pastor, eu não falei para ninguém. Deus te conhece. E todos aqueles que andam com Deus tem um caminho aberto. Quando Jesus falou, eu vejo tudo aquilo que o Pai tem feito. Por isso eu faço aqui na terra. Deus conhece a tua história. Parece que estou secado, mas sou Ele te ama. Ele nos ama. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Ele peleja por é você. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Levanta as tuas mãos. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim, parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Deus te conhece pelo nome. Mesmo que você não saiba, Ele está pelejando por você. Sabe, não somente eu, mas tem muita gente que tem experiências aqui. As lideranças, pastores têm citado o nome de vocês. Deus quer cuidar da tua casa. Ele tem cuidado. Então eu gostaria, mesmo aqui na frente, é mais rápido para nós fazermos. Coloca aqui os convites para nós, por um favor, os nossos recados. Então, olha lá, sábado agora, né? Quantos casais nós temos aqui? Ok? Então nós vamos ter um culto especial, nós vamos falar de coisas de casais. 4 estações do casamento. As coisas que acontecem, as influências que vêm de fora, às vezes o problema não é no casal, para que a gente possa entender isso. Passa mais uma, por favor. Próximo. Conferência. Tem um vídeo aí? Solta o vídeo, fazendo favor.
fortalecer sua fé, renovar sua mente e realinhar sua vida com Deus. E o melhor, entrada totalmente gratuita. Então garanta a sua participação e faça sua inscrição através do link. Ah, e não esqueça, convide alguém que precisa estar com você e salve essa data. Te espero lá! É muito importante você fazer a sua inscrição no link para que a gente possa projetar isso com cuidado, né? Aqui para receber com qualidade. Então, todos nós precisamos olhar sempre para os nossos alicerces. A oportunidade do aprendizado, gente, quando tem alguém que está vivendo numa hype diferente, sabe, vem aprender. Vem aqui, tem no sábado, tem no domingo de manhã, tem no domingo à noite. E não somente venha, mas venha preparado, né? Rohr Hendricks falava bem assim, toda vez que você vai para uma aula, para um culto, venha já preparado para esse culto, né? Tenha essa preparação antecipada. Jejue, ore, busque, interceda. É muito importante isso, tá? Então, eu gostaria de que vocês gravassem isso. Eu sei que agora no final está frio, nós temos uma sopa ali, né? Ao lado. E na sexta-feira, né? Toda sexta-feira, coloque aí para nós, por favor. Toda sexta-feira, às 20 horas, né, tem o projeto Gil Velos, com o mestre Gildo. Ele esteve aqui semana passada, foi apresentado ele com a família, o quanto ele tem de responsabilidade e faz junto, né, com outros programas sociais, assim. Então, vem aprender, você tem tempo, teu filho quer, né, participar disso, você quer aprender defesa pessoal, vai que você andando na rua, você precisa se defender, ou aprenda a correr, né, muito rápido, mais do que o ladrão para te pegar. Então, se você quiser aprender nisso para homens e para mulheres, então está muito, muito aberto. Temos também o projeto Amar e Cuidar, coloca aqui para mim, por favor. Né? Ministério Amar e Cuidar, sexta-feira às 14h30. Essa é para a melhor idade, né? Eu estou quase sexagenário também. Então, se você tem esse tempo, né? Vem aqui aprender com a pastora Mônica, com, né, Kailiane, tem uma galera aqui que está muito, muito aqui forte nisso. Tem mais algum? Ok? Domingo, né? O ano do favor de Deus. Pastora voltou hoje, voltou? Chegou, né? Pastora chegou hoje, então, né, ela deve estar aqui com fome e saudade de vocês, né? Então, vem domingo aqui, ela vai estar juntamente com, né, em momentos de adoração. Sábado, o pastor Joe vai estar ministrando louvor, tá? Aqui vai ser um sábado tão bacana, tão especial. Então, vem estar conosco. Amém? Sendo uma das mãos em direção ao teu lar, né? Segunda-feira, venha no Equipar, né? O pastor Rinaldo já está recuperado, vai ser bênção pura. Pense na sua casa. Deus sabe do teu lar. Deus sabe da tua casa. Bem-aventurado aquele que Deus mora lá em casa. Pai, em nome de Jesus, que cada lar aqui representado seja abençoado. Que o teu amado Espírito Santo esteja, Senhor Deus, habitando lá. Lá seja refúgio, lugar de acolhimento, de milagres, de proteção. Eu abençoo cada família aqui representada e aquelas que assistirem, Senhor Deus, a esta live. Que eles sejam abençoados no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e amada consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai com Deus, um Deus que te conhece. Deus os abençoe.